This call is now being recorded. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Professor Leonardo Bento aqui. Nós vamos fazer aqui uma apanhada aí. Eu agradeço aí o convite do Voe Concurso para a gente fazer esse desafio aí de aprendermos um pouquinho mais sobre a legislação extravagante. Certo? Antes de mais nada, eu já quero aqui agradecer a participação de todos vocês, tá certo? Todos vocês aqui conosco. Quero que vocês depois aí deem uma olhadinha, deem uma conferida aí no nosso site, tá certo? Vou avisar agora, já nesse momento, mas mais para frente eu aviso de novo. Certo? Vocês dão uma procurada lá quando vocês quiserem entrar, para procurar os cursos, para conhecer mais sobre a nossa plataforma, conhecer mais sobre os nossos professores, conhecer sobre os materiais que a gente disponibiliza. Vocês entram aí no voiconcursos.com.br e vocês vão ter acesso aí ao material de qualidade, tá certo? Vou colocar aqui nos nossos cursos, por exemplo, e aí vocês podem ir pesquisando os cursos que são do interesse de vocês, né? Obviamente, a maioria de vocês aqui tem um interesse na Polícia Militar da Paraíba, e aqui a gente já tem na nossa página a página dedicada a esse curso, tá certo? Você clica na página da PMPB, você vai entrar, vai encontrar informações do curso aqui, o investimento que você faz, os professores, a avaliação, as disciplinas e tudo mais, tá certo? Então, entrem lá no site, posteriormente, conheçam o nosso site, conheçam o nosso material, entrem em contato com o nosso pessoal, que aí vocês terão acesso aí ao material completo do curso necessário aí, de todo o curso, para a prova da PMPB, tá certo? Curso completo, direcionado, que analisa, vê o edital com calma e passa tudo aquilo que é mais importante para você, tá certo? Gente, aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Leonardo Bento. Aqui no Voe Concursos, eu ministro a disciplina de legislação extravagante e legislação penal especial. Né? Já trabalhei aqui na turma da PMRN, já trabalhei com muito mais afinco também, um projeto muito bonito que o Voe fez aqui, com a turma do TJRN, cujo os frutos até hoje eu colho, né? Muitos alunos me procuram ainda a respeito do concurso do TJRN. E cá estou eu para falar com vocês um pouquinho aqui sobre a legislação extravagante, tá certo? Para a gente conhecer um pouquinho aqui da legislação extravagante. Gente, é o seguinte, nada mais importante nesse momento do que conhecer o edital, certo? Nada mais importante do que, nesse momento, a gente conhecer o edital. Quando a gente observa o edital da PMPB, é um edital relativamente extenso, com algumas disciplinas diferentes, e a gente tem um custo, uma distribuição de pontos meio que equânime entre as disciplinas. Por quê? Se a gente for direto só para o direito e sociologia, que é a parte onde a minha disciplina está inserida, veja aqui, noções de direito e sociologia, nós temos várias disciplinas, né? Nós temos 6 disciplinas, divididas essas disciplinas em 25 questões. Se nós fossemos fazer uma divisão simples aí, nós teríamos uma média de 4 questões para cada disciplina, tá certo? Então, nós teríamos algo em torno de 4 questões constitucional, se isso acontecer, né? Nós teríamos em torno de algo de 4 questões de constitucional, 4 questões de penal, 4 questões de processo penal, 4 questões de direito militar, e aí vem legislação extravagante e sociologia. Gente, é o seguinte, se a gente tiver essa média realmente aí de 4 questões por disciplina, a legislação extravagante ela vai estar com um custo-benefício muito alto. Por quê? Se realmente essa divisão acontecer, nós não sabemos, porque a gente tem 25 questões para um número grande de disciplinas. Se isso for dividido certinho lá na hora da prova, nós não sabemos, pensamos que sim, talvez, o custo-benefício da legislação extravagante está alto. Por quê? Percebam bem, nós temos poucas leis extravagantes para estudarmos aqui, poucas. E parte dessas leis extravagantes são pequenas, tá certo? Que não tem muita dificuldade, como crimes hediondos. É uma lei pequena. Se você for imprimir ali para você ler, vai dar 4 páginas. Mas o artigo 1º até o artigo 6º, ali é o mais importante da lei de crimes hediondos. Se você for estudar também aqui a lei de tortura, a lei dos crimes de tortura, uma lei pequenininha.
tá certo? Bem pequenininha. Então, obviamente, não estou falando que por elas serem pequenas, elas não devem ser dispensadas. Na verdade, elas são prioritárias. Embora sejam pequenas, a IBFC costuma cobrar essas leis, tá certo? Essa legislação extravagante. E aí a gente tem também aqui abuso de autoridade. Nós temos também o ECA. E o interessante do ECA aqui, que eu achei muito legal, é porque o ECA ele já está dividido, né? Ele não cobra o ECA de forma genérica, onde a gente tem a obrigação de passar por todo o ECA. Ele cobra o ECA e ele traz dispositivos específicos, né? Dispositivos específicos do ECA, né? Com as disposições preliminares, com as medidas de proteção, onde a gente também teria ali a aplicação das medidas socioeducativas, dos atos infracionais, tá certo? Tudo isso aí a gente estuda lá no ECA e, ainda bem, o ECA ele está dividido, ou seja, a gente vai estudar pontos específicos do ECA. Nós também temos, gente, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha teve um problemazinho aqui na redação, que ela fica meio dúbia, semelhante ao que aconteceu lá no edital da PMRN, quando eles cobraram lei de improbidade administrativa. Eles cobraram o nome antigo da lei de improbidade administrativa, e o nome antigo da lei de improbidade administrativa abarcava só um pequeno pedaço, uma pequena parte da nova lei de improbidade. Inclusive, muitas recursos de anulação das questões de improbidade administrativa da PMRN foram fundamentadas nisso. E aqui a gente tem um problema semelhante, tá certo? Por quê? Aqui na Lei Maria da Penha, nós temos uma lei que não é grande, tá certo? Mas ela tem pontos que a IBFC cobra demais, tá certo? Como, por exemplo, as formas de violência, tá lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Agora, perceba que, posteriormente, ele coloca aqui entre parênteses, das medidas protetivas de urgência e do crime de descumprimento de medidas protetivas, tá certo? Então, se a gente for estudar só o que está no parênteses aí, a gente já não precisaria estudar toda a lei da Maria da Penha, e sim apenas alguns pontos, né? Que vai ali mais ou menos do artigo 18 até o artigo 25 da Lei Maria da Penha, até o artigo 26, mais ou menos, da Lei Maria da Penha, certo? E, por fim, o Estatuto do Desarmamento, né? Lei muito importante aí também no nosso edital. Então, a gente fez esse apanhado aí de quais são as leis que serão cobradas no nosso edital, foram cobradas no nosso edital, tá certo? Não, felizmente, não foi uma legislação muito grande, o que significa dizer que a gente pode aí bater todo esse conteúdo de forma calma, tranquila. Ih, saiu aqui. Espera aí. Deixa eu voltar. Voltei. Pronto. Dessa maneira, a gente consegue estudar todo esse conteúdo da legislação extravagante de forma calma, de forma simples, tá certo? E aí, gente, qual é a minha metodologia aqui com vocês? Como a gente está aqui na aula do desafio de 7 dias da PMPB, eu resolvi trabalhar pontos que a IBFC cobra muito nas suas provas, tá certo? E aí eu trouxe questões de quase todas essas leis aqui para a gente ver pontos específicos onde a FGV costuma beber da fonte, né, onde ela costuma cobrar o conteúdo de vocês, tá certo? E aí a gente vai passar por esses pontos, a gente vai passar por teoria, um pouquinho teoria, responde questão, um pouquinho teoria, responde questão, perfeito? Posteriormente, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, é só falarem comigo aí no chat, ou então levanta a mãozinha aí, que eu respondo vocês, tá certo? Se eventualmente eu não responder, depois vocês me procuram nas redes sociais, eu sempre me disponibilizo, esse intercâmbio entre professor e aluno funcionou muito bem em outras turmas, e eu sempre me disponibilizei e continuo me disponibilizando para sanar as dúvidas de vocês que eventualmente persistirem para depois da aula, né? E aí eu sempre dou meu endereço do Instagram, que ainda está com um endereço que eu criei para o TJRN, mas depois vocês procuram lá, @TJRN_concurso, que eu respondo por lá também, tá certo? Eventualmente, eu estou esperando só sair o resultado da discursiva do TJRN, porque muitas pessoas me procuram lá a respeito desse concurso. Então, eu ainda não mudei o nome, tá certo? Mas saindo essas fases aí de resultados desse concurso, eu vou mudar o nome, onde eu poderia atender vocês aí nos mais variados concursos, tá certo? Pois bem, feito essas explanações iniciais, se eventualmente tiver dúvida, só me perguntar, vamos para a nossa aula, tá certo? Vamos para a nossa aula. Eu tentei abrir aqui, não estava
Pois não estava abrindo da forma correta, eu vou abrir por aqui mesmo. Perfeito. Legislação extravagante. Como a gente falou, como eu acabei de falar, nós temos na legislação extravagante aqui 6 leis. 6 leis que nós devemos estudar com muito cuidado, com muita cautela, para não perdermos essas questões na nossa prova. Como a gente tem 25 questões distribuídas entre as noções de direito e sociologia, é muito importante que a gente não perca essas questões aqui da legislação extravagante, tá certo? Sobretudo questões de tortura, de crimes hediondos, porque são leis menores. Maria da Penha também. Eu deixei aqui também para falar para vocês o seguinte. Pessoal, você pode perguntar, professor, mas qual é a incidência, como é a forma que a IBFC ela cobra essas leis aí na prova? Gente, é o seguinte, a FGV, quando a gente vai mapear o que a IBFC tem cobrado, a gente percebe que a IBFC, ela trata essas leis de forma isonômica, ou seja, elas cobram mais ou menos praticamente as mesmas coisas, a mesma quantidade de questões, ou melhor dizendo, de cada uma dessas disciplinas. Por exemplo, a título de exemplo, a IBFC, para todas as áreas de atuação, seja assistência social, professor, psicólogo ou carreira policial, ela cobrou 16 vezes abuso de autoridade, tá certo? Então, considerando um tempo muito grande de questões aí, anos em que a BFC está fazendo concurso e que ela só cobrou 16 questões, não é um número muito grande, mas isso não deixa de ser importante. Por quê? Porque se a gente levar em consideração os últimos anos, os últimos 3 anos, pelo menos, a gente percebe que a IBFC está voltando a cobrar com muita força abuso de autoridade e com base até mesmo nas atualizações que houveram nela, né? Crimes hediondos, se a gente for pesquisar na IBFC, tem apenas 7 questões. Para vocês terem uma melhor noção, aqui na Lei Maria da Penha, você vai encontrar 36 questões. 36 questões. Agora, em todas as áreas. Se a gente for se ater somente às áreas da segurança pública e das carreiras policiais, aí a gente vai ter a mesma média de 7 questões. A título de exemplo também aqui, no ECA. No ECA, a IBFC cobrou, nos últimos anos, 99 questões do ECA. 99 questões. É muita coisa já, tá certo? Mas aí foram para várias áreas. Para saúde, assistência social, para psicólogo. Já para a carreira policial, a gente tem novamente o mesmo número, o número de 7 questões na carreira policial. Enfim, quando a gente traz para a nossa área, a IBFC ela costuma cobrar de forma equânime todas essas leis aí. Perfeito? Todas essas leis. De qualquer forma, a gente vai passar por boa parte delas hoje, a fim de que a gente tenha uma noção geral de como a IBFC tem feito isso aí. E eu quero que vocês participem comigo aí respondendo as questões, tá certo? Pois bem, já entrando no nosso conteúdo aqui, acho que alguém está com o microfone ligado aí. Vou ver aqui se tem alguém com o microfone ligado. Não sei se queria falar. Qualquer coisa, se quiser falar, levanta a mãozinha aí, tá certo? Pois bem, vamos em frente. Gente, já falando um pouco sobre a lei de abuso de autoridade, tá certo? A lei de abuso de autoridade é uma lei nova, tá certo? Que ela surgiu ali agora em 2019, e a nova lei de abuso de autoridade surgiu para, vamos dizer assim, extinguir uma lei antiga que não tinha muitos efeitos práticos, tá certo? Na prática, a lei antiga de abuso de autoridade não tinha muitos efeitos. Então, a partir do clamor social, para o combate, sobretudo a lei de abuso de autoridade, ela surgiu muito ali na época da Lava Jato, né? E aí havia aquele sentimento de tentar combater arbitrariedades. Então, a lei de abuso de autoridade, ciente de que a lei antiga não funcionava, veio aí o Congresso Nacional e sancionou uma nova lei de abuso de autoridade, exatamente tentando combater as supostas arbitrariedades que estavam acontecendo à época. E aí surgiu a nova lei de abuso de autoridade, tratando de vários aspectos especiais, né? E criminalizando alguns abusos de agentes estatais, inclusive também abusos que eventualmente a galera aí da carreira policial precisa estar muito atento para não cometer, né, quando estiver em serviço. Por quê? Nós temos nessa lei 2 partes.
nós temos uma parte geral e nós temos uma parte especial. Na parte geral, e aqui eu já lhe adianto, preste atenção aqui, a parte geral que vai do artigo 1º ao artigo 8º é a parte que as bancas mais cobram e, inclusive, é a parte que a BFC mais cobra. Então, aquelas partes ali de quem é um sujeito ativo, a quem se aplica a lei de abuso de autoridade, os efeitos da condenação, é isso aí que a IBFC cobrou com mais frequência nos últimos anos. Então, muita atenção aqui ao artigo 1º, do artigo 1º ao artigo 8º dessa lei. O artigo 9º em diante, a gente vai ter uma série, né, de tipificações penais que tipificam condutas de agentes estatais que ocasionam, que dão causa à arbitrariedade. E aí, o que é que acontece? Diante dessa cena, diante desse cenário, eles perguntam: a quem nós aplicamos a lei de abuso de autoridade? A quem a lei de abuso de autoridade vai ser aplicada? E aí eu trouxe aqui para vocês a definição dada pela lei de abuso de autoridade, é ali mesmo no artigo 1º. Veja bem, o âmbito de aplicação dessa lei vai para todo agente público, servidor ou não. Ou seja, se você é estagiário, eu sei que tem muito estagiário aí, se não for estagiário, já foi. Lembra aquela frasezinha que estagiário só se lasca? Pois bem, é isso. A maioria dos estagiários aí não são considerados servidores, né, no sentido estrito do termo. E aí, mesmo não sendo considerados servidores, para efeitos de aplicação da lei de abuso de autoridades, os coitados estão inseridos, tá certo? Então, o estagiário, que o pessoal diz só serve para se lascar, pois bem, até mesmo na lei de abuso de autoridade, o coitado pode entrar. Ah, mas é estagiário voluntário, também, tá certo? Então, por quê? Porque a gente aplica a lei de abuso de autoridade a todo agente público, servidor ou não, tá certo? Que esteja exercendo as suas funções ou então a pretexto de exercê-las. Imagine o seguinte, imagine que um policial penal, ou um policial federal, vamos supor, um policial federal está de férias, e esse policial federal resolveu ir passear lá em Alagoas. E lá em Alagoas, ele, diante de estar lá numa fila e está demorando muito, ele vai lá e dá uma carteirada lá nos funcionários do estabelecimento para que o negócio para ele flua mais rápido, para que os serviços para ele sejam melhores. E essa famosa carteirada aí dada, mesmo que esse policial federal esteja de férias, também será causa da aplicação do abuso de autoridade, tá certo? E aqui uma coisa interessante, gente, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, porque veja bem o que eu destaquei aqui para vocês. Tanto o dolo, a gente tem aqui na lei de abuso de autoridade, o dolo, mais a finalidade específica. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o mesmo exemplo que eu dei para vocês. Esse policial, que eu dei exemplo de vocês, que mesmo não estando em serviço, porque lembre-se, a famosa carteirada aí, normalmente o policial, no nosso exemplo aqui, ou outro servidor público qualquer que faz isso, ele não está exercendo sua função, mas a pretexto de exercer, ele faz isso. Ele dá essa carteirada. Então, mesmo que ele não esteja de fato exercendo sua função, mas a pretexto dela, ele incide no crime de abuso de autoridade, tá certo? E para que aconteça o abuso de autoridade, a gente tem dois requisitos aí, dois elementos subjetivos. Ah, professor, que danado é isso? Que é elemento subjetivo? É a vontade do agente, o que é que o agente quer? O que é que ele quer? Tá certo? Essa pergunta é muito importante, tá certo? O que é que o agente quer? Se ele tem um dolo, ou seja, se ele tem a intenção de praticar o ato, e ele tem uma finalidade específica, eu preciso dos dois, dolo mais finalidade específica. Os dois juntos precisam acontecer para que aconteça o abuso de autoridade. Então, veja só, eu tenho um dolo, a intenção de agir, e eu tenho a finalidade específica. E qual é essa finalidade específica? Está aqui embaixo, ó. Prejudicar outrem ou beneficiar. E não é só beneficiar a si mesmo, ou a si mesmo, mas também a terceiro. Ou então por capricho, ou satisfação pessoal. Tá certo? Então, se eventualmente um servidor comete um crime de abuso de autoridade simplesmente por capricho, tá certo? Ele incidirá nas penas dos crimes de abuso de autoridade, tá certo? Eventualmente tiver dúvida, podem ir falando aí, tá certo, pessoal? Podem ir perguntando. Eu deixei essa partezinha aqui em separada. Quantos de vocês aí vão aí dizendo eu no chat aí?
fizeram um concurso aí da PMRN. Por isso que eu deixei essa parte aqui separada, intencionalmente. Pronto, a Gui, ó. A Gui eu lembro de você, viu, Gui? Eu lembro de você. O Pedro, ó, lembra que lá teve uma questão que cobrou isso aqui. Só que cobrou isso aqui lá na lei de improbidade, porque tem algo parecido aqui. Tem algo parecido lá na lei de improbidade, lembra? Lá na lei de improbidade tem dizendo que a divergência de interpretação da lei ou na avaliação dos fatos não configura, e aí, ato de improbidade. A gente tem uma disposição parecida aqui, tá certo? Parecida aqui. E essa frasezinha aí, para vocês não confundirem, por isso que eu falei para vocês, cuidado. A gente tem essa previsão, eu falo isso para vocês porque lá na lei de improbidade administrativa, que vocês fizeram a prova da PM, aquela questão lá foi anulada, tá certo? Aquela questão foi anulada. E a maior parte dos fundamentos daquela questão foi baseada nisso, porque esse dispositivo lá é suspenso. Aqui não, tá certo? Aqui a gente tem uma previsão que é constantemente cobrada no EBFC. A divergência na interpretação, na lei ou na avaliação dos fatos, não configura crime de abuso de autoridade, tá certo? Então, se houver divergência, ou seja, se a autoridade competente para aplicar a lei ou para avaliar determinada situação divergir, um pensa de uma maneira, outro pensa de outra, essa diferença de pensamento não é abuso, tá certo? Não é abuso de autoridade. Então, muita atenção, muito cuidado para não se confundir lá na hora da sua prova, certo? Já chegando aqui na nossa primeira questão, sujeitos do crime, importantíssimo aqui. Eu já dei uma palhinha para vocês, quem é o sujeito do crime? Eu vou dar aqui exemplos e eu quero que vocês me respondam aí. Mesário pode praticar abuso de autoridade, sim ou não? Mesário, sim. Muito bem. Vou dar outro exemplo aqui. Jurado pode aplicar abuso de autoridade, sim ou não? Jurado. Aquele que vai lá para o tribunal do júri. O que é que vocês acham? Vou dar outro exemplo aqui. Não sei se vocês sabem o que é curador. Curador é aquela pessoa que cuida de uma pessoa que é incapaz, né, não tem condição de expressar sua vontade, e aí ele tem um curador que faz isso por ele. Curador é um munus público. Pode ser. Eu já chego aqui nessa parte aqui porque eu sei que vocês sabem e eu já falei para vocês anteriormente que no abuso de autoridade nós temos a aplicação, gente, para todo agente público. E lembre-se, agente público é amplo. Agente público pega servidor público, pega empregado público, pega o cara que tem mandato, aquele político também insere aqui, aquele cara eleito, aquele cara que está ali por designação, aquele cara que está por comissão, tá certo? E até mesmo aquele carinha lá que está de forma transitória, que é o exemplo do estagiário, do mesário, e sem remuneração, o estagiário voluntário. Essa galerinha aí, mesmo estando fora, mesmo não tendo sendo transitório, mesmo sem remuneração, é considerado sujeito ativo, pode ser considerado sujeito ativo do abuso de autoridade. Então, veja só, é sujeito a galera da administração direta, lembre-se, a administração direta quem é? União, Estado, Distrito Federal, município. A galera que trabalha aí a galera da indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Fundacional, todas essas pessoas que compõem essas instituições são consideradas para efeitos de sujeito ativo no abuso de autoridade. É qualquer agente público, tá certo? Agora, existe uma galerinha aí, gente, e é até interessante que vocês lembrem o seguinte, olha, qualquer forma de investidura, mandato, nomeação, eletivo, comissionado, tudo isso aí, toda forma de vínculo conta. Alcança militar, membros de poder, juiz, Ministério Público, Tribunal de Contas, deputado, senador, isso aqui é um rol exemplificativo. E aí, por isso que eu, ciente de que a maioria de vocês sabe que o sujeito do crime, no que diz respeito a abuso de autoridade, é toda essa galera, é interessante saber quem não é. E a resposta, gente, aquelas pessoas que exercem munus público, que é o exemplo, por exemplo, do curador. Curador, aquela pessoa que cuida da pessoa que não tem condições de se expressar sozinha, né? Aquele idoso, por exemplo, ou então uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, que não pode se expressar de forma clara, que tem um curador para cuidar dele, pronto.
esse curador exerce um munus público, um trabalho público, tá certo? Mas ele não é considerado para efeitos de abuso de autoridade. Então, inventariante, testamenteiro, tutor, curador, tá certo? Quem exerce esse munus público, isso aqui já foi cobrado em prova, tá certo? Exatamente. Então, muita atenção aqui, já que a gente sabe que aquela regra, né? Se a gente sabe que os agentes públicos no contexto do abuso é amplo, é muito amplo, pega quase todo mundo, tá certo? A gente já exclui aí aquela galera que tem munus público, que é mais fácil de também lembrar. Perfeito? Já vamos para a nossa primeira questão. Respondam aqui comigo, por favor. Quero a participação de vocês aí. Vamos responder alternativa por alternativa. Aqui a caneta. IBFC 2023, questão quente, questão atualizada, feita esse ano, tá certo? Com relação à lei 13.869, que é a Lei de Crimes de Abuso de Autoridade, suas alterações, assinala a alternativa incorreta. A IBFC adora cobrar a questão incorreta, tá certo? Qual é a questão incorreta aqui? As condutas descritas nesta lei, na Lei de Abuso de Autoridade, constituem crime de abuso quando praticadas com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Certo ou errado a letra A? Tá certo ou tá errada? Gente, a letra A tá perfeita. Foi o que eu disse para vocês, que a lei de abuso de autoridade, tá certo? Considera o dolo, mas a finalidade específica. É dolo, tem que ter o dolo, e tem que ter a finalidade específica, é obrigatório, tem que ter os dois, tem que ter a dolo, que é a intenção, e a finalidade específica. E qual é a finalidade específica? Prejudicar outrem, tá certo? Ou beneficiar a si mesmo a terceiro, ou até mesmo por capricho e satisfação pessoal. Então, a letra A está certa, a gente quer incorreta. Letra B, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade. Certo ou errado? Certo ou errado? Ficou fácil essa, né? Tanto é que eu deixei, por isso que eu deixei lá a parte bem clara para vocês, um slide só com essa informação, tá certo? Só com essa informação. Por quê? Porque a IBFC cobrou há pouco tempo atrás isso, nesse ano, tá certo? Dizendo que a divergência da interpretação da lei ou fato, não, ela fala que configura, e a gente sabe que pela lei não configura, né? Então, o fato dele tirar o não torna a assertiva errada. Como a gente quer errada, certamente a nossa gabarito será a letra B de bucéfalo, tá certo? De bucéfalo. Só para a gente conhecer as outras aí, letra C. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente, servidor público ou não, da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes dos estados, Distrito Federal, municípios e território. Perfeito. A letra C também está corretíssima, certo? Letra D. Reputa-se agente público, para efeito dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, muita atenção aqui, ou sem remuneração. E aí, por toda forma de vínculo, seja por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de vínculo, mandado, cargo, emprego ou função em órgão da entidade da administração direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes. Também está correta aqui a letra D. De fato, nosso gabarito é a letra D, tá certo? Avançando só mais um pouquinho aqui no nosso conteúdo. Se tiverem dúvida, gente, vai falando aí comigo que a gente responde, tá certo? Ainda sobre a lei de abuso de autoridade, a ação penal, alguns pontos aqui que eu vou falar, gente, e aqui até abre esse parênteses aqui, tá certo? Tem vínculo com o direito processual ou tem vínculo lá com o direito penal. Eu não ministro essas disciplinas, tá certo? Então, eu não posso me aprofundar para dizer para vocês aqui o que é ação penal pública incondicionada, porque senão a gente demandaria muito tempo, tá certo? Mas existem, pelo menos, existem 3 tipos de ação penal, né? A pública incondicionada, condicionada e a privada. E aí, a ação penal que rege a lei de abuso de autoridade é a ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação, certo? Não precisa que o réu represente, basta que o titular da ação penal, quem é o titular da ação penal, professor? O Ministério Público, tá certo? Quem manda, em regra, na ação penal é o Ministério Público. Se for condicionada, ou incondicionada ou condicionada, é o Ministério Público que vai atuar.
tá certo? E aí não precisa de representação. Agora, a gente pode aplicar a privada de forma subsidiária, semelhante ao que acontece lá no Código de Processo Penal, certo? Lembra que lá no Código de Processo Penal é do mesmo jeito? Se o Ministério Público ficar parado, não fizer nada, ficar inerte, ficar paradão, aí a gente pode, ou, na verdade, a pessoa que sofreu com abuso, vamos dar um exemplo aqui, Monielle. Vamos supor que Monielle sofreu com abuso de autoridade, né? Ela sofreu abuso de autoridade na prefeitura, num órgão da prefeitura onde ela mora. E aí, Monielle fez comunicou ao Ministério Público, mostrou lá que isso aconteceu, só que o Ministério Público não fez nada, tá certo? Não fez nada. E aí passou-se 6 meses e o Ministério Público não fez nada. Aí Monielle, ela pode, tá certo? Monielle, ela pode entrar com ação, uma privada subsidiária, para tentar responsabilizar aquele agente que foi arbitrário com ela, tá certo? Agora lembre-se, eu estou falando aqui que é quando o Ministério Público é inerte, ou seja, quando o Ministério Público não faz nada, tá certo? Porque se o Ministério Público chegar assim e disser, Monielle, a gente fez sim, a gente arquivou o processo porque, nesse caso aqui, não tem base, não tem prova para entrar com uma ação aí de abuso de autoridade. Então, o Ministério Público fez alguma coisa, ele arquivou. Eu estou falando aqui que a ação penal privada subsidiária só acontece quando, de fato, o Ministério Público não faz nada, tá certo? Não faz nada. Vamos em frente. Efeitos da condenação. E a gente fica só nesse ponto aqui da lei de abuso de autoridade, só para que vocês relembrem e aqueles que não estudaram conheçam. Um dos pontos que mais cai da abuso de autoridade são os efeitos da condenação. Gente, quando eu falo o efeito da condenação, eu estou dizendo assim, pessoal, existe a condenação criminal, onde o agente ele vai ser responsabilizado, ele vai preso, por exemplo, porque os crimes de abuso de autoridade são detenção, né? O regime é outro. Mas ele, em tese, seria preso. Existe ainda, além da prisão, além da condenação criminal, melhor dizendo, existe também efeitos que transcendem, passam a esfera penal e vão para a esfera civil e administrativa. Tá certo? Então, quando eu falo efeitos da condenação, eu estou querendo dizer, olha, além do danado ser condenado criminalmente, ainda vai pesar mais, a mão do Estado vai pesar mais sobre ele, porque outras esferas da vida dele vão ser atingidas. Como assim, professor? Primeiro, se esse servidor for condenado por abuso de autoridade, ele também terá, necessariamente, que reparar o dano. E por que, professor, ele necessariamente terá que reparar o dano? Por causa desse primeiro destaque em vermelho que está aparecendo na tela de vocês, por causa do efeito automático. Como assim, professor? Quer dizer que em algumas situações, quando o servidor é condenado pelo abuso de autoridade, servidor ou não, quando a pessoa, o indivíduo, é condenado por abuso de autoridade, vai ter alguns efeitos, um efeito automático e alguns efeitos não automáticos. E aí tem umas regrinhas para aplicá-los, tá certo? Pois bem, qual é o efeito automático, o efeito extrapenal automático da condenação no crime de abuso de autoridade? É a reparação do dano. A reparação do dano é automática, gente, tá certo? É automático, ou seja, foi condenado em abuso de autoridade, também terá que reparar os danos. Agora, pode ser que a gente tenha ali um patamar mínimo de indenização, tá certo? Mas isso só vai acontecer, a definição do patamar mínimo de indenização, que está lá no artigo 4º da nossa lei, só vai acontecer se a vítima pedir, tá certo? Tá certo? Porque essa reparação ela acontece na esfera civil, ele é condenado na esfera criminal, e aí, como ele tem agora a condenação do servidor na esfera criminal, ele pode entrar com a reparação de dano na esfera civil. Só que ainda na esfera criminal, ele pode pedir ao juiz para que estabeleça um mínimo, uma reparação mínima, tá certo? Então, é uma faculdade, ele pode pedir isso, ok? E quais são os efeitos não automáticos? É a inabilitação e a perda do cargo. Como assim não é automático? Porque nesses casos, da inabilitação e da perda do cargo, nesses dois casos, o servidor não será automaticamente inabilitado, ele não perderá automaticamente o cargo. Será necessário, nesse caso, a motivação do juiz e que ele também seja reincidente específico em crime
de abuso de autoridade, ok? Então, observe, a reparação do dano é um efeito automático, ou seja, se ele foi condenado em abuso de autoridade, automaticamente ele terá que reparar o dano. Mas a fixação mínima do patamar indenizatório é uma faculdade da vítima que pode pedir ao juiz para fixar. Pode pedir, não é obrigatório. Agora, ainda que ele seja condenado em abuso de autoridade, para que ele perda o cargo ou então que ele seja inabilitado, é necessária a motivação e também é necessário a reincidência específica, ou seja, residência específica, ou seja, ele cometeu o crime de abuso de autoridade mais de uma vez, certo? Qualquer dúvida aí, vão falando, tá certo, gente? Vamos avançar aqui. Opa. Vamos até para uma questão aqui. De acordo com a lei, questão recentíssima também, tá certo? De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, analisa as alternativas a seguir, verdadeiras ou falsas. As condutas descritas na Lei 13.869 de 2019 constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho profissional. Satisfação pessoal. A primeira assertiva, se vocês concordam comigo, parece correta, não é? Será que está certa? Está certa a assertiva? Ah, gente, é isso mesmo. O crime de abuso de autoridade, ele exige isso mesmo, tá certo? Ele exige a finalidade específica de beneficiar a si mesmo, a outra pessoa, ou prejudicar alguém, ou então por mero capricho, certo? Está certa a primeira assertiva. A segunda assertiva, perdão, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. A gente também viu isso anteriormente. Realmente, gente, a divergência não configura, é o contrário da outra questão, né? A terceira assertiva, a perda do cargo, do mandato da função pública são efeitos automáticos da condenação. Foi o que a gente falou há pouco tempo atrás. Falso, né, gente? Inabilitação e perda do cargo não é efeito automático. Precisa do quê? De decisão motivada do juiz e também que ele seja reincidente e específico em crime de abuso de autoridade. Então, o item 3 aqui está falso, certo? Então, verdadeiro, falso. Vamos ver se tem gabarito aqui. Verdadeiro, falso. Tá aqui, letra D, né? Letra D de dado. Letra D de dado é o nosso gabarito. Nosso gabarito aí. Perfeito? Pronto. Avançando no nosso conteúdo, gente. Essa revisão que a gente fez aí já de abuso de autoridade já abarca aí pelo menos umas 60% das questões que não só as bancas cobram, mas também como a IBFC. Tá certo? Só essa parte inicial de abuso de autoridade é cobrada demais, tá certo? Pois bem, a gente agora vai para Maria da Penha. Vamos fazer algumas questões, pelo menos uma questão aqui da Maria da Penha, porque eu reitero, né, aquela informação inicial. Pelo que dá a entender, a Lei Maria da Penha, a IBFC está cobrando ali as medidas protetivas de urgência e o crime de descumprimento, tá certo? Dessa forma, se realmente a IBFC seguir o que ela colocou lá, ela vai cobrar poucos artigos da Lei Maria da Penha, certo? Só que ela fez isso também na PMRN e cobrou mais, né? E aí, eventualmente, se isso acontecer, entra com recurso, enfim. Mas, de qualquer forma, vamos seguir o que está lá no edital, né? Lá tem a discriminação de medidas protetivas de urgência e de tanto é que eu alterei uma questão aqui para a gente ficar dentro do edital. Tanto a medida protetiva de urgência quanto a o descumprimento dela, né? Qual é a consequência disso? Gente, é o seguinte, com relação à medida protetiva de urgência, eu vou dar até uma adiantada, assim, porque tem alguns pontos específicos, mas a medida protetiva de urgência é um mecanismo, porque lembre-se, a Lei Maria da Penha, gente, é uma lei que só trouxe disposições penais, criminais, ou seja, sanção criminal, posteriormente, tá certo? Porque, via de regra, tanto é que na origem da Lei Maria da Penha, a gente não tinha disposição criminal. E o que é que acontece?
A Lei Maria da Penha, ela tem uma intenção de criar mecanismo para coibir a violência doméstica, tá certo? E aí as bancas, sabendo disso, elas costumam cobrar de forma assim estrondosa, é o artigo 7º da lei, da Lei Maria da Penha, tá certo? Que são as formas de violência. Quando nós vemos os bancos de dados, a gente percebe o quanto eles cobram isso, tá certo? Tanto é que eu fiz até uns esquemazinhos aqui, que eu não vou passar para vocês, mas vai estar nos slides que eu vou disponibilizar para vocês depois da aula. Que também tem uns esquemazinhos da violência por desencargo de consciência, tá certo? Se eventualmente cobrar, tá lá também aqui no material de vocês. Mas, pois bem, na medida protetiva de urgência, gente, nós temos um mecanismo onde se aplica sanções, inclusive onde eu trabalho, eu faço muitas minutas, né? A gente faz muitas minutas, na verdade, de medidas protetivas de urgência, quase que diário, né? Quase que diário acontece isso, infelizmente. Né? Com muita tristeza eu falo isso. Mas é quase que diário a gente ter que fazer minutas de medidas protetivas de urgência, fazendo com que a gente percebe na prática, né, o quão importante é a Lei Maria da Penha nesse sentido. E essa medida protetiva de urgência, gente, ela é aplicada pelo juiz, tá certo? Eu não vou nem entrar no mérito, só mesmo quando a gente chegar no curso eu vou falar para vocês uma discussão que há nesse sentido, que a IBFC fez, né, fez uma bobagem, né, que no ano de 2023 mesmo ela fez uma questão confundindo medida protetiva com afastamento, tá certo? Medida protetiva de urgência, cobrada aí do artigo 18, 21 e aí os seguintes, é um pouco diferente de afastamento, enfim, mas ela confundiu os institutos. De qualquer forma, pela lei, quem concede a medida protetiva de urgência, de fato, propriamente dita, é o juiz. E aí pode ser tanto a requerimento do Ministério Público, como da ofendida, tá certo? Essas são as duas pessoas que podem pedir ao juiz a medida protetiva. É muito comum também, por exemplo, a mulher chegar lá no delegado, e aí o delegado vai lá ouvi-la, né? E aí o delegado pergunta, você quer representar contra o agressor? A mulher, quero representar. E aí depois ele pergunta, e você quer medida protetiva? Quero. Aí o delegado faz lá a minutazinha, manda para o juiz, aí o juiz vai lá e aplica, afastamento 200, não pode falar no telefone, às vezes os alimentos provisórios também, tá certo? Tudo isso aí é medida protetiva. Elas são decretadas pelo juiz ao requerimento das partes no curso da investigação, certo? Então, as partes no curso da investigação podem pedir, o juiz pode deferir, e aí, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Essas são as hipóteses também aí da aplicação da medida protetiva de urgência. Além disso, nessas medidas protetivas de urgência, que a gente chama de MPU, né, lá nos fóruns a gente chama de MPU, e até para resumir também, as MPUs, ou seja, as medidas protetivas de urgências, elas podem se dar a qualquer momento, gente, tá certo? Pode ser no inquérito, pode ser no processo, tá certo? Elas podem se dar em qualquer momento. Além disso, cabe prisão preventiva do agressor. E aqui eu preciso falar isso, tá certo? Não é, eu vou falar aqui alguns pontos aqui que pode parecer que eu estou querendo elevar o conteúdo, mas não é, gente. Por quê? Não é querendo elevar o conteúdo, deixá-lo difícil, não é isso. É porque isso aqui já é muito consolidado. Então, já é uma jurisprudência tão consolidada que vocês precisam saber, tá certo? Precisam saber. Porque, veja só, eu perguntei aqui, uma galera já fez aí o APMRN. O que é que acontece? Lá no processo penal, a gente vê que a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz. E isso veio devido ao pacote anticrime, que atualizou essa instituição da prisão preventiva e disse que o juiz não pode mais decretá-la de ofício. E o que é que acontece? Aqui no artigo 20, da lei da Maria da Penha, diz o seguinte, olha, o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício, no caso da Maria da Penha. E aí a pergunta que eu faço para vocês se vocês souberem responder, até coloquem aí no chat. Lá no Código de Processo Penal diz que o juiz não pode decretar a preventiva de ofício. Aqui no artigo 20 da Lei Maria da Penha diz que pode. E agora? Pode ou não pode? O juiz pode ou não pode decretar a prisão preventiva de ofício? Aí vem um informativo do STJ dizendo, olha,
em nenhuma hipótese o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício. Então, hoje, tá certo? Para a prova, e isso aí já é consolidado, tá certo? E até porque essa previsão do artigo 20 é anterior à alteração lá do Código de Processo Penal. Então, hoje, para a prova, embora aí esteja dizendo para você que a prisão dele é de ofício, pode ser decretada de ofício, ou seja, o juiz pode decretar a prisão sem ninguém pedir nada, isso hoje não é mais válido, tá certo? Não é mais válido. Para que haja prisão preventiva, é necessária a representação, tá certo? Seja do Ministério Público, seja da autoridade policial. Não pode o juiz mais, mesmo no caso da Maria da Penha, decretar a prisão preventiva de ofício, ok? O juiz para que eu trabalhava, ele reclamou disso, ele reclamou bastante disso, que não pode mais decretar nem na Maria da Penha a prisão de ofício. Mas hoje, infelizmente, essa é a realidade do nosso ordenamento jurídico. Além disso, gente, essa parte aqui nem precisa, vamos botar aqui, é uma jurisprudênciazinha. Essa concessão da medida protetiva é inaudita ter partes, que, ou seja, não precisa ouvir ninguém, o juiz pode deferir a medida protetiva sem precisar ouvir o Ministério Público, sem precisar ouvir o ofensor, o agressor, não precisa ouvir ninguém, ele pode decretar a medida protetiva de urgência, tá certo? E ele pode aplicá-la, seja de forma isolada ou cumulativa, porque são várias hipóteses, afastamento do lar, alimentos provisórios, não pode ter contato, distância mínima, ele pode aplicar várias medidas ao mesmo tempo, ok? Além disso, a vítima ela vai ser notificada de todos os eventos que acontecerem naquela medida protetiva, ou seja, a vítima vai saber o que está acontecendo, especialmente aquilo que está relacionado à saída do ofensor, do agressor, da prisão, ok? Veja bem, o que eu falei até aqui nesse momento eram medidas que a gente aplica de forma ampla, de forma geral, né? Medidas protetivas de forma geral. Mas também a gente tem as medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor. Ou seja, é a aplicação que a gente tem diretamente ao agressor, que é suspender o porte de armas, afastá-lo do lar, tá certo? Restringir visitas, prestar alimentos provisionais, tá certo? Tudo isso aí é medida que a gente aplica ao ofensor, o agressor, tá certo? Além disso, a gente pode proibir, e aí o que a gente normalmente faz, é o que normalmente acontece nos fóruns, a proibição de aproximação, a proibição de contato, a proibição de frequentação de determinados lugares. Tudo isso aí são medidas protetivas que aplicam ao agressor. Ele vai receber lá uma decisãozinha dizendo, olha, você não pode se aproximar da ofendida, você não pode ter contato com a ofendida, você não pode ir para um bar, por exemplo, você não pode ir para um bordel, por exemplo, você não pode ir para um determinado show. Inclusive, a gente fez uma minuta, certa vez, proibindo o agressor de ir para um... Aqui tem o festival em Mossoró, né, que esqueci o nome agora, tão comum, foi tão famoso, o Cidade Junina, pronto. A gente fez minuta proibindo o dito cujo de ir para o Cidade Junina, tá certo? Então, existem várias formas aí de aplicar medidas ao agressor, tá certo? Várias medidas ao agressor. Obrigar ele a comparecer em determinados locais, acompanhamento psicossocial, certo? Aqui não é proibição mesmo, não, né? Aqui são orientações dadas ao agressor, certo? Esse rol, por isso que eu digo que esse rol de medidas aqui é exemplificativo, porque, veja lá, é a proibição de frequentar determinados lugares. Uma vez que eu dei o exemplo de um magistrado que especificamente fez uma regra para ele não ir para determinado festival, tá certo? Então, esse rol aplicado ao agressor é exemplificativo, tá certo? E o juiz pode, a qualquer momento, requisitar a polícia lá, ou seja, você, que será policial da PMPB, muitas vezes você receberão a requisição do juiz para ir atender, e olha, tem muito, viu? É bem comum a gente perceber e ver a atuação da polícia indo até locais exatamente para fazer isso aqui, para serem efetivadas as medidas protetivas de urgência, tá certo? E por fim aqui, as medidas protetivas de urgências, elas também podem ser aplicadas à ofendida. Na verdade, não é nem medida protetiva de urgência, é uma medida de proteção, de fato, à mulher.
tá certo? Colocando ela em programa oficial, reconduzindo ela ao respectivo domicílio, bota a mulher na casa, joga o ofensor fora, joga o agressor fora. Determinar o afastamento da ofendida do lar, tá certo? E que ela possa tirar suas coisas de lá. A proteção patrimonial, ou seja, tem muitos casos da Maria da Penha que quando o pessoal acontece essas brigas conjugais, e aí quando eles estão separados, né, um quer desfazer os bens, e aí o juiz ele pode proibir que isso aconteça, inclusive fazer com que haja restituição dos bens, tá certo? Proibir que se faça contratos e atos e contratos sobre os bens do casal, suspender procuração, prestar caução, tudo isso aí é medida protetiva, tá certo? Determinar separação, determinar a matrícula dos filhos nas instituições básicas de ensino próxima, tá certo? E esses dados aí, dessas matrículas dos filhos, são sigilosos, certo? E por fim, gente, a gente só vai chegar aqui na Maria da Penha, porque o que está no nosso edital é o descumprimento da medida protetiva, ou seja, de tudo que eu falei aqui para vocês, o que é que acontece se o agressor descumprir a medida? Se ele descumprir, vai ser preso, tá certo? Por quê? Porque é crime. Descumprir medida protetiva de urgência é crime, com pena de detenção de 3 a 2 anos, tá certo? E essa aplicação aqui, dessa sanção, independe da competência civil ou criminal do juiz. Além disso, se esse danado aí foi preso em flagrante, ou seja, você está lá como policial militar, vamos supor aqui Vinícius, né? Vinícius, ele, policial militar, pegou em flagrante um danado descumprindo a medida protetiva. Quando ele pegou em flagrante, apenas o juiz, tá certo? Apenas o juiz pode conceder fiança. Apenas o juiz. Ou seja, na prisão em flagrante do danado, somente o juiz pode conceder fiança. E o fato dele ser preso aí por descumprir as medidas não exclui as outras responsabilidades, certo? Seja de reparação, seja administrativa, seja qualquer outra sanção. E aí a gente chega aqui na nossa próxima questão, que é até uma questão nova, relativamente nova, assim. Eu tirei uma questão para colocar essa aqui, porque acredito eu estar mais dentro do edital. IBFC 2019, responda aí comigo. Constatada a prática de violência doméstica e familiar, essa é bem fácil, na verdade, contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, ou seja, perceba, você vai lendo e já vai descobrindo o que o examinador quer. Ele quer aplicar de imediato medidas ao agressor. Gente, veja só, a gente tem medidas aplicadas à vítima, medidas aplicadas ao agressor. Ele quer saber qual dessas medidas é aplicada ao agressor, seja em conjunto ou separadamente. Medidas protetivas de urgência. Sobre esse assunto, assinala a alternativa incorreta sobre a medida protetiva de urgência. Então, ele quer saber qual dessas medidas aí, A, B, C ou D, não são medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor. Letra A, proibição de trabalhar. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vou até voltar para vocês se situarem melhor. A partir desse momento aqui, eu falei para vocês das medidas que se aplicam ao agressor. E a gente aplica ao agressor tirar a posse ou a porte de arma dele, afaste ele do lar, restringe a visita, presta alimento, tá certo? É proibido de se aproximar da ofendida, de ter contato com a ofendida, de frequentar determinados lugares. Então, perceba bem, a gente não encontra em nenhum momento aqui, gente, exatamente essa previsão da letra A, tá certo? Não existe a medida protetiva de urgência que proíba o agressor de trabalhar, tá certo? Essa questão aqui, eu acho que até mesmo, sem você conhecer a fundo a Lei Maria da Penha, você consegue responder ela, porque não faz muito sentido, né, a proibição de trabalhar, não faz muito sentido. Inclusive, gente, não faz tanto sentido, porque, veja bem, até mesmo se o ofensor se afastar do lar por exemplo, a ele for aplicada alguma medida protetiva, porque lá no artigo 9, da nossa lei, na Maria da Penha, tem alguns ressarcimentos que o ofensor tem que fazer quando ele comete esses ilícitos aí.
E aí ele, por exemplo, tem que ressarcir o SUS, tem que ressarcir os custos com a tornozeleira eletrônica, mas esses custos não podem ser tão grandes que comprometam, por exemplo, a renda da mulher ou dos seus dependentes, tá certo? Então, imagine, se você soubesse daquilo ali, imaginar que proibir o agressor de trabalhar poderia também provocar, de certa forma, ou até mesmo de forma indireta, um prejuízo lá na vítima, né? Na vítima. Eu coloquei aqui também as formas de violência, a gente não vai passar por elas nesse momento, tá certo? Mas eu já dou a dica aí, que forma de violência é cobrado demais, tá certo? Muito mesmo, muito, inclusive pela BFC. Mas como não está no nosso edital, eu resolvi pular essa parte aqui. Gente, alguma dúvida até esse momento? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Tudo certo, show de bola. Acreditem, viu, gente? Podem acreditar. Essa partezinha que vocês já viram até aqui já mata muita coisa do edital de vocês. Muita mesmo. Muita. Acreditem, acreditem. Com esse conteúdo aqui, vocês já chegariam muito bem na prova de vocês. Até porque a FGV, quer dizer, a FGV, a IBFC costuma ser literalidade da lei, né? Inclusive, em 2023, as provas que elas fizeram, letra da lei pura e seca. Pura e seca. A que ela fez mais dificilzinha, por incrível que pareça, foi a PMRN. PMRN. Os slides, Alan, eu coloco depois aqui, tá certo? Mas eu mando sim, viu? Vou mandar lá para vocês. Eu sempre coloco os slides depois da aula, eu dou essa preferência. Porque sempre acontece de a gente mudar alguma coisa, preferir trocar uma questão, tá certo? Que foi o caso de hoje, tá certo? Você vai perceber aqui nos slides, essa questão, por exemplo, aqui do descumprimento, eu troquei, tá certo? Eu troquei diferente da que está da lista de vocês, para ficar de acordo com o edital. Vamos lá, vamos em frente? Acorda! Não vai assistir o jogo do Flamengo, não, viu? Não vai assistir o jogo do Flamengo, não. Fica aqui na aula que é mais importante. Tá certo? Fica aqui na aula que é mais importante. Não vão assistir o jogo do Flamengo, não. Tô aqui com um placazinho aqui do lado, só vendo o resultado. Ai, ai. Gente, é o seguinte. Tortura. Tortura. Lei boazinha de estudar, lei pequena, tá certo? Lei pequena. Com conteúdo, assim, muito bom de se estudar, bem fácil. E aí a gente vai passar basicamente por quase toda a lei agora, de tortura, de tão simples que ela é, tá certo? Quando eu falo que é simples, não estou dizendo que ela não é importante. Na verdade, tortura é relevantíssima. Porque, veja só, tortura é bem pequenininha a lei, mas tem várias questões de tortura da IBFC, tá certo? Então, muita atenção à lei de tortura. Gente, a lei de tortura, ela tem base constitucional, tá certo? A própria Constituição chega e diz, olha, a tortura, ela é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá certo? Então, essa é a primeira informação que vocês precisam ter em mente. A tortura é inafiançável, ou seja, não pode pagar fiança, e não pode ser dada a tortura graça ou anistia. Isso. Além disso, respondem pela tortura os mandantes, os executores e aqueles que, podendo evitar, se omitem. Então, veja aqui que a gente tem uma aplicação para várias pessoas. A gente aplica a tortura para quem executou, para quem mandou executar, para quem podia fazer alguma coisa e não fez nada. A gente aplica aí a tortura, tá certo? Responde pela tortura toda essa galera aí. Gente, cuidado, cuidado. Vou até dizer mais uma vez, cuidado. Mais uma vez, cuidado. Por quê? Tortura não é crime hediondo. Tortura não é crime hediondo, tá certo? Tortura é equiparado a hediondo. Tortura é equiparado a hediondo. Mais uma vez, tortura é equiparado a hediondo. Não confunda. Nós temos os crimes hediondos e os equiparados hediondos. Tortura é equiparado, tá certo? Então, não confunda isso, porque as bancas cobram, gostam de dizer que tortura é crime hediondo. E não é. É equiparado. Parece que é hediondo, tá certo? Tem muitas vezes a mesma consequência de um crime hediondo, mas não é hediondo, é equiparado. É diferente. A tortura, gente, eu quero que vocês aprendam aqui duas frasezinhas sobre a tortura. Vou até destacar aqui, em rosa aqui, para vocês
memorizarem mesmo. Quero que vocês vejam isso aqui, ó. Tortura, em regra, é sofrimento físico ou mental. Sofrimento físico ou mental. A pessoa que sofre a tortura é uma pessoa que está sofrendo física e mentalmente pela tortura, tá certo? O momento da sua consumação é quando a pessoa sofre o grave sofrimento físico ou mental, tá certo? E, além disso, é possível a tentativa nas modalidades comissivas. Das várias espécies de tortura, tem uma que é omissiva. Nessa omissiva, tá certo? Não é possível a tentativa, mas em todas as outras é possível a tentativa, ok? O sujeito ativo é crime comum, ou seja, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar a tortura. A gente é levado a crer, muitas vezes, no senso comum, que a tortura é aplicada somente por agentes estatais, tá certo? Por agentes de segurança pública, por exemplo, mas não. Qualquer pessoa pode praticar tortura, salvo a tortura castigo. Porque a tortura castigo, e a gente vai ver o que ela é própria das pessoas que têm um poder de guarda, de custódia, tá certo? A tortura castigo é para essas pessoas aí, que é, por exemplo, os agentes socioeducativos, por exemplo, os policiais penais, tá certo? Aí, a eles podem ser, se eles praticarem, obviamente, aplicadas a tortura castigo. E a omissão perante a tortura também é própria, tá certo? Somente a pessoa que tem um dever de evitar é que pode ser aplicada a omissão perante tortura. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, e dependendo da pessoa, ainda tem aumento de pena, certo? Se for criança, se for adolescente, se for gestante, se for deficiente, maior de 60, aí pode aumentar de 1/6 até 1/3, certo? E, além disso, e aqui até uma ampliação, a anistia, graça, indulto e fiança. Ou seja, é proibido, é insuscetível a aplicação da anistia, da graça, indulto e fiança. Ah, professor, mas você colocou indulto aí? Indulto é uma espécie de graça, tá certo? A gente não vai se aprofundar nisso, mas só leve para a prova isso. Essas quatro instituições aí não são aplicadas à tortura: anistia, graça, indulto e fiança, tá certo? E aqui, gente, são os 5 tipos de tortura: a tortura prova, a tortura para a prática de um crime, a discriminatória, a do castigo e a imprópria omissiva. A tortura prova, vou dar só o elemento do tipo, né, para vocês aqui. A tortura prova é aquela que você impõe a uma pessoa um sofrimento físico ou mental, a fim de que ela forneça uma prova, para que ela fale uma prova para você, tá certo? Além disso, a gente tem a tortura para a prática de um crime, que é aquela tortura que você pratica, que o agente pratica. A anistia é uma espécie de perdão, Abdias, tá certo? É uma espécie de perdão que se dá a uma galera, assim, de forma mais ampla, tá certo? Para fins de prova, não se preocupe com isso, não. Eu costumo dizer, para quem já assistiu aula comigo aqui, que ocupe seu HD com as informações que realmente vão cair, tá certo? Com as informações que realmente vão. A IBFC certamente não cobrará de você, Abdias. Sua pergunta é boa, tá certo? Sua pergunta é muito boa. Mas ela não cobrará de você. Vou falar sobre isso, tá certo? Vou falar sobre isso, Alan. Se vier perguntando que não é crime hediondo, o certo é dizer que realmente não é. Porque não é crime hediondo, é equiparado a hediondo, tá certo? É equiparado a hediondo. A CESP já fez uma bobagem nesse sentido. Já fez uma bobagem, mas a questão foi anulada, tá certo? Mas, para grande maioria, Capês, são doutrinadores de penal, Capês, Gonçalves, Greco, tá certo? É equiparado, tá certo? Não é hediondo, é equiparado. Se disser não é se ele disser não é considerado crime hediondo, tecnicamente tá certo, Porque não é crime hediondo. Eu falei que estava errado, né? Se não é considerado crime hediondo, a gente fala que tá certo, certo? Porque isso.
A gente fala que está certo. Por quê? Porque crime é equiparado a hediondo. Ok? É diferente. É diferente. A própria Constituição colocam eles em pontos diferentes. Embora a consequência seja a mesma, embora a consequência praticamente seja a mesma, a gente coloca eles em lugares diferentes. Perfeito. A gente tem esses 5 tipos de torturas aí. A tortura para a prática de um crime, que é quando você impõe um sofrimento físico ou mental a alguém para que ele cometa um crime ou faça um ato omissivo criminoso, tá certo? A tortura discriminatória, e aí você precisa lembrar aqui do R, tá certo? Porque a tortura discriminatória é racial e religiosa. Racial e religiosa. Você pega esse R aqui da tortura, ó, esse R aqui e esse R aqui. Aí você lembra, a tortura discriminatória é impor sofrimento físico e mental por motivos de raça, religião. Raça, religião. Raça, religião. Por quê? Se botar aqui a tortura discriminatória por gênero, tá errado. Se botar porque tortura discriminatória porque praticou um ato sexual, tá errado. Tá certo? Porque a tortura discriminatória é por religião e raça. Religião e raça. A tortura-castigo é um crime próprio das pessoas que ocupam aqueles cargos de guarda, de custódia, e eles aplicam, aqui a gente tem uma diferençazinha, porque eles aplicam a essas pessoas que estão sob sua guarda intenso sofrimento físico e mental. É a grande diferença aqui. Porque nesses 3 primeiros aqui, a gente tem um tipo que diz, é grave sofrimento físico e mental. Aqui não. Aqui na tortura-castigo, a gente tem um intenso sofrimento físico e mental. Tá certo? E aqui na tortura imprópria omissiva, a gente tem o seguinte, pessoas que têm o dever de guarda e não guardam, tá certo? Não cuidam. Tem até um exemplo de policiais, né, que pegaram um sujeito, aparentemente dito como criminoso, e o levaram para um quartinho, né? Levaram para o quartinho. É um exemplo muito comum esse. Leva esse danado lá para o quartinho. E lá nesse quartinho, vamos supor que ele quer que esse danado aí forneça uma prova, os policiais dão um cacete nesse danado, dá uma relapada muito boa para que ele conte uma determinada prova, para que ele entregue um parceiro, e aí enquanto fica, vamos supor, 3 lá batendo no cara e 2 vigiando a porta, aí a pergunta é, quem responde pela tortura aí? Tá certo? Polícia não faz isso, aqui é só no mundo hipotético, tá certo, gente? Que polícia não faz isso, não. É só no mundo hipotético. Isso é no mundo hipotético. Quem responde pela tortura aí? Os 3 policiais que estavam lá dando uma coça no cara, ou os 5, inclusive os 2 que estavam lá na porta vigiando. Responde todo mundo, tá certo, gente? Todo mundo responde. Os que bateu, os que não bateu, os que vigiou, todo mundo responde, tá certo? Todo mundo responde. Para todos esses casos aqui, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. E aí eu fiz aqui, gente, um resuminho para vocês, tá certo? Eu vou passar por eles rápido, até porque eu vou disponibilizar depois esse material para vocês, mas veja só, tortura à prova é causando sofrimento físico e mental, certo? Mediante violência ou grave ameaça, para que ele declare ou confesse alguma coisa sobre ele mesmo ou sobre terceiro. A tortura para a prática de crime é a mesma coisa, em violência e grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, para provocar ação natureza criminosa, ação ou omissão de natureza criminosa. O interessante aqui dessa tortura para a prática de crime, o cara responde pela tortura e responde pelo crime que o danado praticou, tá certo? Responde pelos 2. Além disso, ou seja, ele torturou o cara para cometer um crime, ele responde pela tortura do cara e responde pelo crime que o cara praticou porque ele o torturou. Além disso, tá certo? Se o objetivo for obrigar a cometer contravenção, ele não vai responder por tortura. Então, muito cuidado. A ação ou omissão aqui, na prática de crime, ela tem que ser uma ação criminosa. Tem que ser crime, delito. Se for contravenção, aí não é tortura. Tá certo? Não quer dizer que o cara não vai ser responsabilizado. Ele não vai ser responsabilizado por tortura, mas por constrangimento ilegal, tá certo? No caso de contravenção.
Discriminatória em razão, e aqui você lembra, viu, gente? O segredo da tortura discriminatória é lembrar das palavras racial e religiosa. Pega os dois R de tortura. Tortura, RR aqui, e aí você coloca racial e religiosa. Se disser que foi por motivo sexual, foi por motivo de gênero, foi por motivo de não sei o quê, não conta. Lembre-se que a tortura, disponibiliza sim, viu, Pedro? Não se preocupe. Lembre-se que a tortura, tá certo? Gente, a tortura, nesse caso, tortura discriminatória, é só para ser racial e religiosa, ok? Tortura castigo, aqui sim, aqui é crime próprio, tá certo? Lembre-se disso. As outras três que a gente passou, tortura à prova, tortura para a prática de crime e tortura racial, tortura discriminatória, todas as três são próprias, qualquer pessoa pode praticar, tá certo? São comuns, perdão. Já que na tortura castigo, não, aqui é crime próprio, só pode praticar quem tem a guarda, poder ou autoridade. E lembre-se, nesse caso em específico, é intenso sofrimento físico e mental. No tortura castigo é intenso sofrimento físico ou mental, tá certo? Quando a gente vai lá para o direito penal, aí tem lá maus tratos, que é muito parecido aqui. E por que então aqui é tortura e lá é maus tratos? Qual a diferença básica? A diferença básica, gente, é exatamente esse intenso sofrimento. Se não for intenso sofrimento, é maus tratos. Tá vendo a importância de você lembrar que na tortura castigo é intenso sofrimento? Na tortura castigo é intenso sofrimento. Se for sofrimento físico e mental, sem essa palavra intenso, tá certo? Sem a extensão do dano, aí vai lá para maus tratos. Agora, intenso sofrimento físico, alguém que tem guarda, poder, autoridade, aí vai ser tortura, perfeito? É muito sutil a diferença, tá certo? Por uma palavrinha, os tipos penais mudam. Por uma palavra, né? E é dessas pequenas diferenças que as bancas se aproveitam. Além disso, também comete o crime, tá certo? A pessoa que é presa ou está sujeita a medida de segurança, e aí ele, por intermediato, pratica ato não previsto em lei ou não resultando da medida legal, tá certo? Aquela pessoa que está presa e ela sofre um sofrimento físico, mental, sofre uma sanção que não está prevista em lei, tá certo? Não está previsto em nenhum ato, a autoridade que está cuidando dela ali, o agente socioeducativo, o policial penal, impõe a ele uma sanção que nem existe, é ao bel prazer do policial penal, por exemplo, tá certo? Aí também se caracteriza, ele também incorrerá, aqui é uma equiparação, na verdade, ele também incorrerá na tortura castigo. E por fim, também aqui um crime omissivo próprio, tá certo? Ou seja, aqui realmente vai ser punida aquela pessoa que tinha o dever de evitar a tortura, são aqueles policiais que ficaram reparando, do nosso exemplo, entra 3 policiais e dá-lhe uma lapada no rapaz, e fica 2 lá reparando para ninguém entrar, tá certo? Os que estavam lá reparando tinham o dever de evitar aquilo, mas não evitaram, na verdade acobertaram, e por causa disso eles também vão responder, tá certo? Também vão responder. Já chegando ao fim aqui da tortura, do crime de tortura, e para você ver, viu, gente, chegando ao final, é praticamente chegando ao final mesmo. Aqui, diferente das outras leis, que a gente pegou só pontos específicos e mais cobrados, a tortura praticamente a gente estuda toda ela hoje. Toda ela. De tão pequenininha que ela é. Mas não deixa de ser importante, tá certo? Existem as figuras qualificadas, ou seja, quando eu falo uma figura qualificada, é onde eu tenho um aumento de pena. Eu mostrei para vocês aqui que a pena para todos esses crimes que a gente viu até agora de tortura é de 2 a 8 anos. Agora, se dessa tortura surgir lesão grave ou gravíssima ou morte, aí a pena é outra, tá certo? A pena é outra. Se surgir lesão grave, de 4 a 10 anos. Se surgir daquela tortura morte, de 8 a 16 anos. Gente, vocês sabem o que é pré-T-dolosa? Pré-T-dolosa, vocês não têm a obrigação de saber. Mas vocês sabem, algum de vocês sabem o que é pré-T-dolo? Pré-T-doloso? Dolo no consequente, tá lá em direito penal, A gente tem um dolo inicial, mas a consequência ela é pior, né?
Isso, muito bem. Isso. A gente tem um dolo. Nosso dolo é torturar. Mas a tortura foi tão grande que o danado morreu. Tá certo? Isso aqui é importantíssimo, porque essas figuras qualificadas que eu estou dizendo para vocês aqui, que é quando acontece a lesão grave ou a morte, nesses dois casos, é necessário que seja préter-doloso. Ou seja, dolo no momento da ação, mas a consequência foi pior do que eu previa. Tá certo? Eu não queria a morte do agente, eu não queria que ele morresse, eu só queria torturar, né? Eu só queria torturá-lo, não queria que ele morresse. Inclusive, tem um exemplo assim, até de um sequestro, de pegar uma moça, né? Torturar essa moça para que ela. Torturar ela para alguma circunstância. Não lembro agora qual foi a razão que torturaram ela, mas torturaram ela, não sei se foi para cometer algum crime, para uma extorsão, alguma coisa. Torturaram essa danada, torturaram, e conseguiram o que queriam, conseguiram a ação criminosa que elas queriam. Só que eles vendaram, né, o rosto, botaram aquele saco lá na cabeça da moça, torturaram a moça, conseguiram a ação criminosa que pretendiam, e aí, para se livrarem, colocaram esse saco na cabeça da moça, dirigiram ao Léo e deixaram a moça lá em um lugar desconhecido. Só que foi o que aconteceu. O fato da moça estar com aquele saco na cabeça, quando deixaram ela sozinha lá, ela se desesperou. E aí o saco tampou as vias respiratórias dela, né? E aí ela acabou falecendo. A intenção deles ali era torturar, mas a morte não era a pretensão deles. Isso é o préter-dolo, tá certo? Isso é um dolo, é um resultado que é pior que você não queria, tá certo? E aí, para acontecer isso, aqui nas figuras qualificadas do crime de tortura, é necessário que exista esse préter-dolo. Você não pode ter a intenção de matar. Porque assim, veja bem, ó como é a situação. Se você, voltar aqui o exemplo aqui, só título de exemplos, Carlos, ele quer me matar, tá certo? Ele quer me matar. E aí, para me matar, ele começa primeiro me torturando, danado. Começa arrancando meus dedos, arrancando minhas unhas, depois arranca os dentes, depois fura um olho, e aí vai só me torturando. Mas ele quer me torturar até eu morrer. Então a intenção dele é me matar. Aí não, aí é um homicídio qualificado lá no direito penal, tá certo? É um homicídio qualificado. Agora, se a minha intenção é torturar e não matar, mas por circunstâncias alheias ali acaba acontecendo a morte, aí é uma tortura qualificada. Essa é a diferença, tá certo? Se vocês não entenderam, podem falar, que aí esse ponto aí da figura qualificada, muita gente confunde, tá certo? Muita gente confunde. Caso de aumento de pena, entendeu, né, Pedro? Show de bola. Vamos em frente, então. Vamos em frente. Já estamos chegando aqui no finalzinho já, né? Quase no final aqui da nossa aula. A caso de aumento da tortura, aumenta de 1/6 a 1/3, se foi praticado por agente público. Praticado por agente público. Não é contra, tá certo? Não é contra. Se a tortura é contra agente público, não tem essa causa de aumento, tá certo? Não tem essa causa de aumento. Agora, se é praticado por agente público, se o agente público pratica a tortura, aí há um aumento de pena, de 1/6 a 1/3. Além disso, pelo fato dele ser agente público, ele perderá o cargo. E aqui é efeito automático, tá certo? Ele perderá o cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada, certo? São poucas as situações que há o efeito automático da sentença. Esse é um caso, a tortura, tá certo? Se o agente público comete tortura, vai ter causa de aumento, vai perder o cargo e vai ficar interditado de exercer cargo público até o dobro da pena aplicada. Alguém levantou a mão aí, pode falar, tá certo? Alguém tinha levantado a mão. Você foi sem querer? Então vamos voltar aqui. Qualquer coisa, levanta aí de novo. Além disso, a gente aplica de 1/6 a 1/3 quando o crime é cometido contra criança, adolescente, gestante, deficiente ou pessoa com mais de 60. E também quando o crime é mediante sequestro. Perfeito? Vamos para a questão.
Respondam aí comigo. Análises assertivas a seguir, de acordo com a Lei 9.455 de 97, que é a Lei de Tortura. O crime de tortura é afiançável e suscetível de graça ou anistia? Veja que a IBFC não cobra pesado. A tortura é afiançável? Não é. Não é afiançável. É suscetível de graça ou anistia? Também não é. Também não é. Tá certo? Então, a 1 está errada. Item 2. Aquele que se omite em face das condutas que tipificam um crime de tortura, quando é seu dever de evitá-las ou apurá-las, não responde pelo crime de tortura, mas apenas por infração administrativa. Está errado também. Ele responde sim pela tortura, viu? Ele responde. Aquele que se omite também responde pela tortura. Item 3. O 2 também está errado. A condenação pelo crime de tortura não acarretará a perda do cargo, função ou emprego e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. O item 3 também está errado. Qual o erro aí? Não acarretará. Aquela pessoa que é agente público e é condenado pelo crime de tortura perderá o cargo, certo? É uma consequência automática. E também haverá interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada. Não, vamos supor que ele foi condenado ao máximo 8 anos, ele vai ser interditado ali, vai haver interdição para exercício de cargo por 16 anos, tá certo? Por 16 anos, se for o caso de aplicar 8, né? Na organização criminosa tem algo parecido também, exatamente. Item 4. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão da discriminação racial ou religiosa. Perfeito. Aqui que a gente falou, a discriminação, a tortura discriminatória, que envolve aspectos raciais e religiosos. Não envolve sexo, não envolve gênero, não envolve outro aspecto, etnia, etnia, entre aspas, né? Há uma diferença entre etnia e raça, mas leve para a prova raça e religião, ok? Item, sim, aqui o item 3 também está errado, o item 4 é o único certo aqui, né? Vamos ver se tem gabarito aqui, gabarito, letra D. Letra D. Letra D de dado é o nosso gabarito, graças a Deus. Acertamos a questão. Questão 6. IBFC 2023. Constranger alguém com violência ou grave ameaça. Ficou ruim aqui, né? Constranger alguém com violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, ou submeter alguém sobre sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, constitui crime de tortura. Sobre o crime de tortura, assinala a alternativa incorreta. Incorreta, ele quer incorreta. Ele põe um tipo penal aqui, um tipo penal específico de tortura, e depois cobra outras coisas. A IBFC é doida. Veja aqui o item A. O ato de constranger previsto no crime de tortura pode se dar na finalidade de obter informações, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Até aqui está certo. Aqui é a tortura prova, tá certo? A gente constrange, há o constrangimento para a prática de crime com a finalidade de obter informação. Além disso, pode também ser com a intenção de provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Aqui é a tortura para a prática de crime, ou ainda em razão da discriminação racial religiosa. Perfeito, aqui é a tortura discriminatória. O item A, a letra A está correta, a gente quer errada. Letra B. A pena prevista para o crime de tortura é de reclusão de 2 a 8 anos. Isso aqui, gente, eu acho extremamente injusto. Extremamente injusto. A banca, cobrar pena, não avalia o candidato da melhor maneira. Mas ela cobra, a IBFC, ela cobra, tá certo? Então, e ela cobrou isso esse ano, 2023. Mas isso aqui tá certo, perfeito? Realmente, ao crime de tortura, se não for qualificado, ele tem a pena de reclusão de 2 a 8 anos, tá certo? Então, realmente, aqui está correta a letra B. Se no crime de tortura o resultado é a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de
6 a 12 anos. Seu resultado morte, de 8 a 16. Essa C está errada pelo mesmo motivo da letra pela mesma essência da letra B, na verdade. Cobrança de pena. Eu acho injusto, mas veja que em 2023 a IBFC cobrou isso. E é comum da IBFC sempre cobrar uma penazinha, sobretudo nesses crimes específicos, tá certo? Aqui, gente, não é uma reclusão no caso de tortura com o resultado de lesão corporal grave, de reclusão de 6 a 12 anos, tá certo? É de 4 a 10, portanto, o item C está errado. Então, nosso gabarito, de fato, será a letra C, C de casa, tá certo? Mas só para a gente ver as outras alternativas, a letra D, a pena para o crime de tortura é aumentada de 1/6 a 1/3, quando praticada por agente público, perfeito, ou então contra criança, gestante, deficiente, adolescente, com mais de 60, ou ainda mediante sequestro. Aí item D está certo. E o crime de tortura é insuscetível, inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Perfeito também. Certo? Vamos em frente. O item, para a gente ganhar tempo, gente, que a gente já avançou demais no tempo, né? Já passamos um pouquinho. E aí, para a gente responder o máximo aqui de questões, no Estatuto de Desarmamento, eu separei só um ponto que a BFC cobrou esse ano e eu achei interessante, que é o porte funcional. Vocês sabem a diferença de porte e posse? Aqui no Estatuto de Desarmamento, né, a gente vai ver aí, gente, pontos específicos interessantes. Agora, sim, no Estatuto de Desarmamento, eu acho interessante que você se atenha muito, caiu na PMRN, se atenha às partes iniciais, aqueles conceitos ali de registro, do porte, da posse, e depois você vai também para os crimes, né, que são 5 crimezinhos básicos, né? Pois bem, só título de efeito, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, tá certo? Para até não cansar vocês, e aí para quem depois quiser assistir o jogo do Flamengo, mas o mais importante é o estudo, viu, gente? Eu falo jogo do Flamengo só para brincar mesmo. Veja só, a diferença básica entre posse e porte é que a posse, você tem a posse da arma dentro da sua residência e das suas adjacências, ou até mesmo no seu estabelecimento comercial, desde que você seja responsável. E o porte é quando você pode levá-lo, né? Levar para os lugares. Você pode pegar seu armamento e levar para os lugares. Em regra, esse porte que eu estou falando aqui, em regra, é proibido. Então, as pessoas que têm porte de arma são a exceção, tá certo? E aí a gente pode ter o porte funcional, que é uma dessas exceções estabelecidas ou aqui mesmo no Estatuto do Desarmamento, ou então por leis específicas. Tanto é que a própria lei fala, ó, salvo os casos da legislação própria, e aqui a legislação própria, por exemplo, é a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Lá vai dizer que o magistrado tem direito a porte de arma. Ou então a Lei Orgânica do Ministério Público, que também diz que os membros do Ministério Público podem ter porte de arma. Então, o porte funcional, ele não só está previsto aqui, tá certo? No Estatuto do Desarmamento, está previsto em outras leis também. Mas aqui na lei a gente tem algumas instituições, e eu vou passar aqui só para que você se situe quais as pessoas que têm o porte de arma aqui, o porte funcional. E aí a gente tem as Forças Armadas, né? Marinha, Aeronáutica, Exército, a IPF, PRF, PFF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e isso, quem está aqui no artigo 6º, porte funcional, e quem está em algumas legislações específicas, como o exemplo que eu dei para você, Flaviana, dos magistrados, do Ministério Público, em algumas leis próprias, também tem previsão de porte funcional, tá certo? Algumas leis próprias. Tem oficial, que também tem porte de arma, ok? Mas, enfim, aqui, no artigo 6º da nossa lei, que é o que mais importa, a gente tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e aqui aquele porte full, não sei se é aquela palavra em grego, full, né, que é cheio, é aquele porte perfeito, onde você tanto pode ter em casa, quando fora, tanto no serviço quanto fora do serviço. É o porte funcional full.
cheio, inteiro, você pode em todo lugar, porque tem órgãos que a pessoa tem o porte, mas é no serviço. Saindo do serviço, ele não pode, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Um pouquinho só para a gente ter aquela palhinha, se animar, e depois vocês vão lá no curso, contratam um curso e tem tudo aqui de forma bem completinha para vocês. As polícias civis, as gloriosas PMs, aí para quem sonha ter o porte, a PM aí, você Pedro, você Monielle, Lire aí, quando vocês estiverem lá na PMPB, vocês terão seus portes funcionais de arma de fogo, né? Poderão sair aí. E o interessante do porte, né, que o porte, por exemplo, do PM fora de serviço, é um porte velado, viu, gente? Não é para sair com a arma aqui no... Eu sei que dá vontade, mas não é para sair com a arma para o alto, não, quando você estiver fora de serviço, tá certo? Não é para sair com a 12 lá no braço quando você estiver fora de serviço, não. O porte fora de serviço é velado, tá certo? Para não provocar temor. Eu sei que a galera aí tá empolgada, né? Fica empolgada, mas o porte ele é velado, ok? Os corpos de bombeiros militares, tá certo? Os corpos de bombeiros militares, a Força Nacional de Segurança Pública. A Força Nacional de Segurança Pública é basicamente policial. A ABIN, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a Polícia Legislativa da Câmara, a Polícia Legislativa do Senado, as guardas portuárias também têm esse porte, tá certo? As empresas de segurança privada e de transporte de valores também têm porte. E aqui lembre, quem tem o porte aqui, no caso dessa empresa aqui, é a empresa, não é o funcionário da empresa. O funcionário ele vai usar a arma ali em serviço, mas o porte não é do funcionário, é da empresa, tá certo? Semelhante ao que acontece nos tribunais. Nos tribunais não tem também a segurança institucional dos tribunais, do Ministério Público, as polícias judiciais, as polícias do Ministério Público. Pronto, essa galera aí, eles têm um porte funcional, mas o porte propriamente é do tribunal ou do Ministério Público. Eles atuam com porte em serviço, certo? Os CAC, né? Os CAC, eu vou deixar eles por último, mas eles sim, viu, Marconi? A GCM também. Mas eu vou falar sobre eles. As entidades de desporto, né? Aquela galera que vai praticar tiro, e hoje está com muita restrição, está voltando a ter muita restrição, né? Enfim, os tribunais e os meios do Ministério Público para uso exclusivo dos seus servidores que efetivamente estejam aí nas funções de segurança. E aí, por último, eu deixei as guardas municipais, que o Marconi falou aí. Não tem diferença não, Monelli, viu? Tem uma diferença para os guardas municipais, não é nível nacional, não é? Eu, inclusive, estava tendo um projeto, né, para ter em nível nacional, se não me engano, mas não precisa ser nível nacional, não. Vou falar isso daqui a pouco. Os guardas e agentes prisionais, que são os policiais penais. Os policiais penais, gente, eles têm também hoje o porte funcional, tá certo? Agora, para que eles possam exercer, segundo a lei, né, o Estatuto de Desarmamento, o porte funcional deles é da seguinte forma: eles têm lá em serviço, mas para exercer fora deles, eles precisam de alguns requisitos, tá certo? Eles precisam da dedicação exclusiva, da formação funcional e também da fiscalização e controle interno, tá certo? Fiscalização e controle interno. E aqui o que vocês estavam perguntando aí, ó, as guardas municipais, eu deixei por último, tá certo? As guardas municipais. As guardas municipais, gente, hoje, em regra, tem porte. Mas eu deixei ela por último, porque daqui a pouco eu vou mostrar a questão para vocês. A IBFC deu uma grande bola fora esse ano. Uma grande bola fora. Ela mostrou que ela não acompanha a jurisprudência que tem efeito vinculante. Veja só, para a lei, nós temos esse regramento aqui. As guardas municipais das capitais e dos municípios com mais de 500 mil habitantes têm direito ao porte, certo? Tem direito ao porte. As guardas municipais entre 50 mil e 500 mil habitantes têm direito ao porte quando em serviço. Quando em serviço. E as guardas municipais da região metropolitana também têm direito ao porte quando em serviço. Tá bom? Agora, guardas municipais. Na lei, se você abrir o Estatuto de Desarmamento hoje, vai estar desse jeito. O que é importante que vocês lembrem? O STF,
Ah, professor, vai falar de jurisprudência, vai botar mais difícil do que é, gente. Isso aqui, isso que eu estou colocando para vocês é porque é consolidado, tá certo? É muito difundido no mundo dos concurseiros, não é algo que eu estou falando aqui anormal. O que é que aconteceu? O STF chegou e disse assim: olha, os integrantes das guardas municipais, todas as guardas, independente da sua população, têm direito, possuem direito ao porte, tanto em serviço quanto fora, tá certo? Então, veja, para a lei, a gente tem esse regramento aqui. Das capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes, tem um porte funcional normal. Das cidades de 50 mil até 500 mil habitantes, em serviço. Quando em serviço, tem um porte. E nas regiões metropolitanas também tem um porte quando em serviço. Agora, o STF já definiu, gente, que todas as guardas municipais, inclusive várias guardas hoje, já armaram o seu efetivo, né? As guardas municipais hoje têm direito, segundo o STF, à arma de fogo, tanto em serviço quanto fora. O que é que acontece? O que é que acontece? A FGV cobrou isso esse ano. E a FGV não, a IBFC cobrou isso esse ano. E a IBFC cobrou a literalidade da lei, cobrou exatamente o que está aqui. A questão estaria errada de qualquer forma, eu vou mostrar para vocês, mas ela correu um risco muito grande de anular a questão. Antes da gente ir para a questão, só para vocês lembrarem também, os residentes em áreas rurais também podem ter esse porte, tá certo? Desde que eles sejam maiores de 25 anos, eles depender do emprego da arma para subsistência alimentar da família. Eles também podem. E eles vão ter esse porte aí na categoria de caçador. E aí vai ter uma arma específica, onde ele vai ter ali, para ter esse porte, vai ter que ter a identificação pessoal, o comprovante de residência na área rural e os bons antecedentes. Vamos para a questão aqui que eu quero mostrar para vocês. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Como foi que a FGV cobrou exatamente sobre esse porte funcional? A IBFC, perdão. A IBFC cobrou assim, letra A. Ela quer saber aqui a incorreta. A incorreta. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo, de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição. Até aqui está certo, a gente está falando dos agentes e guardas prisionais, é a Polícia Penal. E ele coloca aqui, mesmo fora do serviço, desde que submetidos à dedicação exclusiva, à formação funcional, sujeitos à formação funcional, e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. Correto. Realmente, é isso aqui, tá certo? A IBFC cobrou a literalidade da lei. Os integrantes, os agentes e guardas prisionais têm esse regramento aqui, tem essas regras específicas para poderem ter o porte mesmo fora do serviço. Letra B. É proibido o porte de arma de fogo, é proibido, olha só, em todo o território nacional, salvo para os casos previstos na legislação própria e para os integrantes da Guarda Municipal, com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes. Se a gente parasse aqui, a gente já poderia dizer que isso aqui estaria errado à luz da jurisprudência que eu mostrei para vocês, do Supremo, porque hoje, para o Supremo, todas as guardas têm o direito, têm o porte, tá certo? Mas mesmo que a gente não levasse em consideração essa jurisprudência, mesmo que a gente não soubesse, nesse caso dava para a gente responder. Por quê? Porque, veja só, se a gente seguir a literalidade da lei, ele fala aqui, ó, mesmo fora de serviço. Mesmo fora de serviço. Aí esse mesmo fora de serviço também torna a assertiva errada. Essa questão aqui, sinceramente, ela merecia ser anulada, tá certo? Merecia ser anulada. Mas como ele quer incorreta, só o fato de dizer aqui, mesmo fora de serviço, torna a assertiva errada de qualquer modo. Por quê? Porque ainda que tivesse 50 mil, mais de 50 mil e menos de 500 mil, nesse caso seria necessário que fosse em serviço. Esse guarda só poderia ter em serviço, tá certo? Então veja só, gente, veja só. Esse tema aqui é muito importante, o porte funcional. A gente já achou aqui o nosso gabarito, é a letra B, de fato é errado. As outras estão corretas, aqui é a do residente de área rural, está do mesmo jeito da lei, e do caçador, tá certo? Para subsistência, também está do mesmo jeito da lei. Para a gente chegar aqui ao final,
Eu dei uma adiantadazinha porque por causa do nosso horário, viu? Mas só para a gente terminar aqui, os crimes hediondos. Os crimes hediondos. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Eu sei que essa parte aqui da porte funcional pode ter causado alguma, sei lá, talvez não, talvez seja só, não é um tema tão difícil, né? Tá de boas, né? Pronto, perfeito. Porte funcional, gente, é desse jeito aqui que a gente falou, tá certo? Atentando-se aqui para eventual jurisprudência importante aqui do Supremo. Gente, para terminar, crimes hediondos. Lei pequenininha, show de bola. Professor, o que é que eu preciso saber de crimes hediondos? Prioritariamente, decorar a lista. Ah, professor, tem que decorar? Tem. Mas eu não gosto. Mas tem. Ah, mas tem. Tem que decorar. Aqui a gente não tem o que fazer, tá certo? Crimes hediondos tem que decorar essa listazinha aí. Por quê? Porque a FGV, a IBFC, perdão, só quero falar FGV, a IBFC despenca cobrar somente isso aí. Se você soubesse somente essa lista de crimes hediondos aí, você já saberia aí, já responderia uns 70% das questões sobre essa lei. Então, tem que decorar. E como é uma lista grande, não tem mnemônico muito bom, né? A FGV, eu passei tanto tempo dando aula para a galera da FGV, nos concursos de tribunais, que a FGV sim ficou na minha cabeça. Agora vai ser a IBFC aí. Gente, crimes hediondos. Homicídio. Vou dar aqui a cor. O homicídio, qualquer homicídio, não é qualquer homicídio, tá certo? Que vai crime hediondo, é aquele praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que só por um agente, certo? Então, tem que ser homicídio em atividade típica de extermínio, aquele que você paga para matar alguém, né? E ainda que seja só um agente, também se qualifica aqui, tá certo? E o homicídio qualificado, que eu repeti aqui sem querer, né? E o homicídio qualificado. Então, o homicídio em atividade grupo de extermínio, ainda que por um só agente, o homicídio qualificado, qualquer deles, qualificado por motivo torpe, qualificado por motivo fútil, qualificado por diminuir a resistência da vítima, qualificado por matar agente de segurança pública, enfim. Qualquer homicídio qualificado é hediondo. Professor, mas o homicídio simples é hediondo? Depende. Ele foi praticado em atividade típica de extermínio? Se for praticado em atividade típica de extermínio, é hediondo. Só o homicídio simples não é hediondo. O homicídio simples puro e seco não é hediondo. Tem que ser homicídio simples praticado em atividade de grupo de extermínio, tá certo? Ou então homicídio qualificado. Lesão gravíssima, né, ou seguida de morte, contra policiais das Forças Armadas, da Força Nacional, ou do sistema prisional, ou dos seus familiares, né? Que a gente tem lá uma sequenciazinha lá dos familiares. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade, ou então quando a gente coloca arma de fogo, ou então roubo qualificado pela lesão grave ou morte, né? Eu coloquei resumidamente para vocês facilitar a visualização de vocês. Extorsão circunstanciada pela restrição de liberdade, tá certo? Ocorrendo ali a lesão corporal ou morte. Extorsão mediante sequestro e suas formas qualificadas. Estupro simples e qualificado pela lesão grave ou morte. Estupro de vulnerável em sua forma simples ou qualificada. Aqui pega muita gente, viu? Esse aqui pega muita gente. O pessoal acha que não, mas epidemia, gente, com resultado morte, tá certo? Precisa ter o resultado morte. Epidemia mais resultado morte é um crime hediondo, tá certo? Epidemia é aquela doença, a gente tem um exemplo aí do Covid, vamos supor, certo? Isso não aconteceu, é só suposição. Vamos supor que alguém, na sua maior ruindade do mundo, tenha conseguido criar esse vírus, do coronavírus, e tenha propositalmente espalhado ele para matar muita gente. Nesse caso, exemplo, certo? Exemplo, hipotético. Nesse caso, essa epidemia provocada com resultado morte é um crime hediondo. Falsificação, corrupção, adulteração de produtos terapêuticos ou medicinais, favorecimento à prostituição, exploração sexual de adolescente ou de vulnerável, furto qualificado pelo emprego de explosivo, pegadinha, viu, gente? Pegadinha.
Se você for lá no artigo 155 e seguintes do Código Penal, você vai ter vários furtos, né? E aí você vai ter o furto qualificado pelo emprego de explosivo, é aquele furto de caixa eletrônico, que os caras chegam lá, põem a dinamite no caixa, explode, pronto. Esse é o furto qualificado pelo emprego de explosivo. Agora, esse furto qualificado pelo emprego explosivo, que é o cara que pega a dinamite, coloca lá no caixa eletrônico e explode o caixa eletrônico, é um furto hediondo. Agora, se o cara rouba a dinamite, não é hediondo. Porque lá no Código Penal também tem furto qualificado para furto de subtrair, né, substâncias explosivas ou artefatos análogos, que é quando você rouba o produto para produzir o explosivo, ou até mesmo rouba o explosivo. Então, se você rouba o explosivo, tá certo? Não é furto hediondo. Agora, se você furta com emprego desse explosivo, aí sim é crime hediondo. Genocídio é hediondo. O posse a porte da arma de fogo de uso proibido é hediondo. O comércio ilegal de arma de fogo é hediondo. O tráfico internacional, crime de organização criminosa. Mas é qualquer organização criminosa, professor? Não. É a organização criminosa direcionada à prática do crime hediondo, tá certo? E aí, pronto. Já chegando agora realmente ao finalzinho, vocês podem ver aí, falta só mais 3 slides, 4 slides. Os crimes hediondos, gente, eles são tanto os consumados, aqueles que completaram o seu tipo penal, quanto os tentados, tá certo? Então, seja o crime hediondo consumado ou tentado, eles terão essa característica de crime hediondo. O crime hediondo, gente, ele surgiu ali na década de 80, né? Quando estava ali surgindo, estava crescendo aquele movimento, hoje já é enorme, infelizmente, o movimento de organizações criminosas. E o clamor social exigiu que aquelas leis simbólicas, né? O crime hediondo é uma lei simbólica. Hoje ele tem mais efeito prático, né? Mas ele surgiu, a lei de crimes hediondos, ela surgiu mais como um simbolismo de que o Estado estava vendo, de que a organização criminosa estava crescendo. E para mostrar para a população que iria fazer alguma coisa, tornou vários crimes hediondos. Na prática, na época, não mudou muita coisa, né? Porque os crimes continuaram acontecendo e hoje a gente já tem uma dureza maior na aplicação desses crimes hediondos. Mas, de fato, gente, os crimes hediondos, ele surgiu desse anseio popular de combater essas organizações criminosas, por exemplo. E aí, seja os crimes consumados ou tentados, se configura a hediondez do crime, tá certo? E para encerrarmos aqui, mais uma questãozinha, exclui-se, FGV 2022, exclui-se do rol do crime hediondo o delito de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. De fato, gente, realmente aqui está correto. O cara usou explosivo para explodir um caixa eletrônico, perfeito? Agora, se ele rouba a dinamite para depois usar, ali não é furto qualificado, nem muito menos hediondo. A lavagem de dinheiro, tem lavagem de dinheiro naquela lista? Gente, é o seguinte, aqui no Brasil, a gente usa o critério legal para definir o que é crime hediondo. Existem outros critérios, tá certo? Mas o critério que a gente usa aqui no Brasil é o legal. O que isso quer dizer, professor? É crime hediondo o que a lei diz que é crime hediondo, tá certo? Então, só vai ser crime hediondo o que está na lei de crime hediondo, certo? Não pode ser mais do que aquilo, não pode ser menos, tá certo? É um rol taxativo, obviamente pode acrescentar mais, mas não pode ter uma aplicação analógica, uma aplicação extensiva do que é crime hediondo, não, tá certo? Tem que ser aquilo que está previsto na lei, é o critério legal. E a lavagem de dinheiro não está prevista, portanto, não é crime hediondo, certo? Gabarito aqui, letra B de bola, morreu Maria Preá, certo? As figuras equiparadas, que é o tráfico, lembre-se, equiparado não é hediondo, equiparado, hediondo é diferente. Então, o tráfico é crime hediondo, equiparado é hediondo, exceto o tráfico privilegiado. O terrorismo é equiparado e a tortura, como a gente falou anteriormente, também é um crime equiparado hediondo. Aos crimes hediondos,
são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Não só os hediondos, mas também os equiparados, tá certo? O regime inicial, se você ler na lei, vai dizer que é fechado, mas há muito tempo, isso já é consolidado, o STF já disse que não, tá certo? Vai seguir as regras do Código Penal para definir o regime inicial, não precisa ser o fechado, vai ver, vai fazer a dosimetria da pena e vai ver, não, aqui é aberto, não, aqui é semiaberto, não precisa ser necessariamente fechado. E a prisão temporária é de 30 dias, nos casos de crime hediondo, tá certo? No caso de crime hediondo, a prisão temporária é de 30 dias, prorrogável por mais 30, certo? Por fim, no que se refere à lei de crimes hediondos, assinala a alternativa incorreta. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico de ilícito, de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. A gente quer incorreta, né? Letra A aí tá certinha. Tanto os hediondos como os equiparados, eles são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. A pena por crime hediondo deve ser cumprida integralmente no regime fechado. Veja só, a banca deu o gabarito aqui, ó, letra B. A banca, nesse caso, ela seguiu a orientação do Supremo Tribunal Federal, porque e já faz muito tempo que o STF disse que essa previsão do crime hediondo, que diz que só deve começar no fechado, há muito tempo o STF disse que não vale mais, vai seguir a regra do Código Penal para saber se vai ser se vai ser aberto, semiaberto ou fechado. Então, de fato, o gabarito aqui é a letra B, é a única incorreta, porque não é obrigado começar no fechado, tá certo? Pois bem, gente, chegamos aqui ao final da nossa aula. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos encerrar aqui. Lembrando, pessoal, lembrando aí, vocês podem procurar aqui o site, nosso site aqui, para encontrar material de vocês. Aqui o custo-benefício, gente, tem melhor não, viu? Custo-benefício aqui é o melhor possível. Procurem depois aí o nosso site para procurarem mais informações, procura a nossa equipe aí, para procurar informações do nosso curso aí da PMPB. Daqui vai sair muita gente que vai para lá, viu? Dessas 900 vagas aí, pelo menos 200, botando por baixo da gente. Pois bem, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado aí, aula top. Obrigado a gente, PCRN 2021. Ilíria, muito prazer. Rafael, show de bola. Flaviana, Alan. Vamos para frente, gente. Agora é a hora. O edital na praça. Agora é a hora. Dia 29 de outubro aí, nossa prova já. Show de bola, gente. Boa noite. Um abraço. Até a próxima aí, se Deus quiser.